Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui de volta na terceira aula do nosso curso de implementar os modelos DEA no Excel. E a gente já falou do modelo CCR orientado ao input na forma dos multiplicadores e do modelo CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores. E a gente viu que a gente utilizou o modelo CCR orientado ao input como base, né, para montar o modelo orientado ao output. Agora a gente vai trabalhar com o modelo CCR orientado ao input na forma do envelope. E esse modelo, ao contrário do modelo CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores, eu não posso usar as planilhas anteriores de base, porque o modelo, a forma do envelope é completamente diferente da forma dos multiplicadores. Né? As variáveis são diferentes, as restrições são diferentes. Na verdade, a formulação é completamente diferente, apesar de ser o mesmo modelo. É o mesmo modelo, vai dar o mesmo resultado, mas com uma formulação completamente diferente, né? Porque a gente está trabalhando com o modelo dual, né, do modelo da forma dos multiplicadores. Então vamos criar aqui uma planilha. A planilha, vou renomear, né? Planilha do CCR, orientado ao input, na forma do envelope. Bom, então a primeira coisa para montar o modelo DEA é a gente colocar as nossas variáveis, né? As variáveis que o modelo vai me trazer. Então, o modelo na forma dos multiplicadores, ele traz como variáveis de decisão os pesos, tanto dos inputs quanto dos outputs. Aqui, as variáveis vão ser, primeiramente, a variável θ, que é aquela variável que representa a eficiência, né? A gente vai ter as variáveis lambda, a gente vai representar essas variáveis pela letra L, né, para não ficar colocando a letra grega, né, então vamos falar da letra L. Então a gente tem uma variável lambda para cada DMU. Então são 10 DMUs, a gente vai ter 10 lambdas. Então a gente vai ter o lambda n, da DMU n, e o lambda A1 até o lambda A9, né, que são as minhas DMUs, né, DMU n, A1, A9. E por fim a gente vai ter as folgas, né? A gente vai ter as folgas que a gente vai representar pela letra S, que é o slack. Então a folga do input e a folga dos outputs. Do output 1, 2 e 3. Alguns comentários, né, sobre esse modelo na forma do envelope. A gente tem aqui exatamente 15 variáveis. Por que 15 variáveis? Lembrar que na fórmula da dualidade, né, as restrições do primal correspondem às variáveis do dual. Então a gente tinha aqui 11 restrições no 11 restrições aqui no modelo aqui, né? 11 restrições aqui no modelo primal, né? Mais aquelas 4 que cada peso tem que ser maior que aquele número não arquimediano. Então, na verdade, são 15 restrições, né? O que nesse modelo corresponde a 15 variáveis. Então a gente vai pintar aqui de amarelo, né, como a gente fez no outro, que é onde vai sair a resposta do nosso modelo. E aqui a gente começa com o coeficiente da FO. Bom, novamente, né, para montar um modelo é sempre legal a gente ter a formulação dele em mãos. Né, então peguem a formulação do modelo CCR na forma do envelope. E aí vocês vão ver que o que aparece na função objetivo do modelo CCR da forma do envelope é a variável θ. Então a variável θ multiplicado por 1. Não aparece nenhum lambda. Então todos os lambdas aqui o coeficiente vai ser 0. E a folga aparece multiplicada pelo aquele valor não arquimediano com sinal de menos na frente. Então o coeficiente aqui vai ser o 0,000001, né? Que é aquele não arquimediano. Até diminuir um zero para bater, né? Que acho que a gente tinha feito outro modelo com esse número de casas. Então
esses são os coeficientes das minhas folgas. Inclusive da folga do input também. Então, a gente vai ter o não arquimediano com sinal negativo. E a gente pode montar a nossa FO. Para a gente agilizar, em vez da gente ficar fazendo esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, como a gente fez no outro modelo, a gente vai usar uma funçãozinha do Excel que a gente chama de somar produto. É uma função que está programada, então a gente seleciona toda essa linha, dá um ponto e vírgula, seleciona toda essa linha e a função objetivo está montada, né, automaticamente. Então essa função ele já faz isso que a gente fez manualmente. Esse coeficiente vezes essa variável, esse coeficiente vezes essa variável, esse coeficiente vezes essa variável, e assim sucessivamente. Bom, então já montamos o nosso FO e já temos aqui as nossas 15 variáveis. Agora vamos montar as nossas restrições. Então lembrando mais uma vez da questão da dualidade, né, o número de restrições no modelo primal equivale ao número de variáveis do modelo dual, e o número de variáveis do modelo primal corresponde ao número de restrições no modelo dual. Então, como a gente só tinha 4 variáveis lá no modelo dos multiplicadores, que era o V1, o 1, o 2 e o 3, aqui a gente só vai ter 4 restrições, uma para cada input e uma para cada output. Então a gente vai ter uma restrição relacionada ao input, uma restrição relacionada ao output 1, uma restrição relacionada ao output 2 e uma restrição relacionada ao output 3. Bom, o que vai aparecer nessas restrições? Então vamos começar com a variável θ. A variável θ vai aparecer na restrição? A variável θ aparece na restrição só aqui na restrição relacionada ao input. Então, a variável θ não aparece nas restrições relacionadas ao output. Então, ela só vai aparecer aqui na restrição relacionada ao input, justamente porque a gente está rodando um modelo orientado ao input. Se fosse um modelo orientado ao output, seria justamente o contrário. Então, aqui só vai aparecer essa variável θ na restrição relacionada ao input. Aí, os lambdas vão aparecer. E os lambdas vão aparecer multiplicando as próprias variáveis. Então a gente vai pegar aqui na planilha 1, né, vai pegar os meus dados, vai selecionar e vai colar aqui de forma transposta. Então a gente coloca aqui colar especial, transpor e cola. Então, a gente vai ver, por exemplo, que aqui na restrição relacionada ao input vão ter todos os inputs de todas as DMUs. Aqui na restrição relacionada ao output 1 vão ter todos os valores dos outputs 1 de todas as DMUs. Aqui na restrição relacionada ao output 2 vai ter todos os outputs 2 relacionados a todas as DMUs. E do mesmo jeito, aqui na coluna da DMU N vai ter os inputs e outputs da DMU N. Aqui na coluna da DMU A1 vai ter o input e os outputs da DMU A1. E assim por diante. Bom, o que mais que falta na restrição? Falta o seguinte, falta as folgas. E aí, para a gente preencher a coluna da folga, a gente só preenche a diagonal, aquela que a gente chama de diagonal principal. Então, a folga do input só vai aparecer aqui na restrição relacionada ao input. A folga do output 1 só vai aparecer aqui na restrição do output 1. A folga do output 2 só vai aparecer aqui na restrição do output 2. E a folga do output 3 só vai aparecer aqui na folga do output 3. O input ele vai aparecer aqui com o sinal positivo. Por que com o sinal positivo? Porque folga do input eu subtraio. Então, para determinar a meta, né, do meu input, a gente já vai falar de metas mais especificamente daqui a pouco, com mais detalhes daqui a pouco, mas para a gente determinar a meta de um input,
é a sua projeção radial, que a gente viu na aula passada, menos a folga do input. Como é projeção radial menos a folga do input, se eu trago essa folga que era negativa para o outro lado da equação, né? Se eu trago para um lado do igual do outro lado da equação, ela que era negativa vira positiva. E no caso dos outputs é justamente o contrário. Eu somo os outputs, né? Eu somo as folgas dos outputs, se eu quiser, com a projeção radial, se eu quiser calcular a meta. Então, como eu estou somando a folga, se eu trago essa folga para o outro lado da equação, ela vira negativa. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Eu vou preencher a diagonal principal, onde restrições relacionadas ao input eu vou colocar 1, e restrições relacionadas ao output eu vou colocar menos 1. Então, eu montei basicamente o esquema dos coeficientes das restrições, né? E agora eu vou mostrar as restrições em si. Bom, para a gente montar as restrições, a gente precisa ficar sempre atento aos sinais. Então o θ, ele vai aparecer na restrição com o sinal negativo. Então eu vou pegar o sinal de igual, né? Vou fazer menos o coeficiente do θ vezes o θ. Então, eu tenho que fazer isso porque esse θ aparece com o sinal negativo. Todas as outras... todos os outros coeficientes da FO, eles são positivos. Ou se forem negativos, nesse caso, já está com o sinal negativo, então eu não preciso me preocupar. E aí eu posso colocar aquela função somar produto. Então, somar produto, seleciono aqui, até aqui, e seleciono os amarelos. Bom, feito isso, eu posso travar. Vou travar aqui a linha... Tudo que foi relacionado aqui à linha 2. Então, travei. E vou travar isso aqui também, né? Travei. E aí eu posso simplesmente arrastar. Arrastar aqui. Então, eu tenho as restrições. Todas as restrições da forma do envelope vão ser do tipo igual. Então, é até mais fácil de implementar. E aqui eu vou ter o termo independente. Eu vou colocar aqui como sendo TI, né, de termo independente. E aí o termo independente aqui da minha restrição relacionada ao input, ele vai ser 0. E o termo independente das minhas restrições relacionadas aos outputs vai ser justamente os coeficientes da DMU em análise. Então eu pinto aqui de azul. Então, o que eu vou trocar cada vez que eu vou rodar? Eu vou trocar esse valor aqui e vou trocar esses 3 valores aqui. Eu vou trocar o termo independente e vou trocar o que está multiplicando a variável θ. Bom, então vamos preencher os valores, né, para a gente já poder rodar. 11.436 e aqui eu vou selecionar, copiar, colar os valores relacionados a DMU N, que é a primeira DMU que vai ser analisada. Bom, então eu vou lá no dados, vou no solver, está em branco, eu preciso novamente implementar todos os valores, né? Então aqui eu vou colocar a minha função objetivo. É um modelo orientado ao input. O modelo CCE orientado ao input na forma dos multiplicadores era uma maximização. Agora o modelo CCR orientado ao input na forma do envelope é uma minimização. Células variáveis são todas essas aqui. E as minhas restrições são essas 4. Então, eu vou adicionar as restrições, igual, e vou selecionar esta coluninha aqui. Ok. Então, tem aqui as minhas restrições. Um detalhe importante, né? Então, novamente, eu vou presumir modelo linear. Então, o pessoal que está com a versão mais nova do solver, clica aí em modelo simplex, né?
E eu vou ter que clicar a caixinha presumir não negativos. Porque para esse modelo funcionar, tanto as folgas quanto os lambdas têm que ser estritamente positivos. Então é importante que eu clique essa caixinha para o modelo dar certo. Então a gente pode aqui resolver. Então ele encontrou uma solução. Vou aqui pegar esses valores aqui, colar aqui, né? Vou pegar aqui as minhas unidades e colar aqui. Então o θ é o próprio valor da eficiência. Então θ é o próprio valor da eficiência. Os lambdas, a gente vai comentar ele daqui a pouco, né, um pouquinho mais detalhado. E nesse caso, o modelo, pelo menos a variável n, apresentou duas folgas. Apresentou folga no output 1 e a folga no output 3. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, para essa d1000n se tornar eficiente, ou seja, para ela ser tão eficiente quanto o output 5, quanto a d1005, que é o seu benchmark, ela vai ter que reduzir o seu input mais ou menos 90%, né? Como a gente fez aqui, né? Que a gente calculou a projeção radial. Então, ela vai ter que reduzir o seu input de 11.436 para 1.250. Só que isso não basta. Né? Não basta para ela ser tão eficiente quanto a D1005, que é a D1000A5, que é a D1000 mais eficiente, que é o benchmark. Além dela reduzir em 90%, né, que é reduzir de 11.436 para 1.250, ela ainda vai ter que aumentar o seu output em 30,8, aumentar o seu output 1 de 56,7 para praticamente 81,5, né? Eu tenho que somar 30,8 aqui e tenho que somar 1,25 aqui. Então essas são as folgas. Então para ela atingir para ela atingir um desempenho tão bom quanto a D1000A5, eu tenho que, além do θ, além da projeção radial, eu tenho também as folgas. Um outro detalhe que a gente pode ver aqui é que todos os lambdas deram 0, com exceção do lambda 5. Então por que? Isso vai acontecer com todo mundo, a gente vai ver. Por quê? Porque a única D1000 eficiente é a D1000A5. Já que a única D1000 eficiente é a D1000A5, ela vai ser o benchmark para todo mundo. Então todo mundo vai usar a D1000A5 como benchmark. Então vamos ver se isso vai acontecer, né? Então vamos lá. 5, 122. E só relembrando, né? 10, 93 é a mesma coisa aqui que 10, 93. Então deu o mesmíssimo resultado. Então 5, 22 e aqui as três variáveis. Então vamos lá no dados, solver, resolver. Então aqui o meu segundo modelo. Novamente, né, como eu tinha falado para vocês, só apareceu lambda aqui no A5. E de novo eu tive folga aqui tanto no output 1 quanto no output 2 nesse caso. No output 3 eu não tive. Vamos agora ao terceiro. 6, 714. E essas variáveis aqui. Vamos rodar o solver. Resolver. 0,16. De novo, eu tenho folgas aqui no output 1 e no output 3, né? Lembrar que está batendo, né? 0,10, 0,22, 0,16.
0,10, 0,22, 0,16. Vamos lá para D1000A3, 950. E esses valores aqui. Colar especial, valores, ok. Vamos lá no dado, solver, resolver. Ok. Então 0,75, de novo apareceram folgas. A4, 2.200, esses valores aqui. Dado, solver, resolver. Resolveu. Esse aqui apareceu folgas menores, né, mas também apareceu folgas. E agora vamos ao output A5, que é o nosso eficiente. Então, vou colar aqui os valores. Vamos lá no solver, resolver. Ok. Então aqui deu 1, né, como era de se esperar. E, no caso, aqui todas as folgas deram 0. Então, aquela definição que a gente viu de um falso eficiente, no caso a gente pode concluir que o AD1000A5 não é um falso eficiente, é um modelo eficiente, é um eficiente verdadeiro, porque todas as folgas deram 0, né? Que deram valores bem baixos, né, mas é praticamente 0, né? Se eu aproximar aqui para número, a gente vê que dá 0. Então vamos continuar para os últimos. Aqui 3.000. Aqui colar especial valores. Solver. Resolver. 0,30. De novo apareceu folgas. Agora 4.200. E por fim, os dois últimos, que são aqui 1.780 e esses três aqui. E para finalizar, o último, referente a D1000A9, que é esse aqui, 7.000. E essas três aqui. Bom, então, vamos só comparar, né, os nossos tetas, que é só a nossa eficiência, com o valor da eficiência do modelo dos multiplicadores. Né, a gente vai ver aqui, ó. Vamos colar aqui. E vamos colar aqui. A gente vê que tudo bate perfeitamente, né? 0,16, 75, 29, 0,30, 0,25, 0,40, 0,18. Então, em termos do resultado, vai dar exatamente a mesma coisa. Agora vamos falar de metas. Então, existem duas formas de a gente calcular a meta. A gente, nesse vídeo aqui, vai falar de uma das formas, e no próximo vídeo que a gente vai mostrar o modelo CCR orientado ao output, a gente vai mostrar a segunda forma. Então vamos agora calcular então as metas de cada unidade. Então a meta, vou escrever aqui meta,
Então a meta do input e a meta do output 1, do output 2 e do output 3. Então meta é o quanto que para quanto eu tenho que ir, né, nos meus inputs e nos meus outputs para atingir a eficiência, ou seja, para me tornar tão eficiente quanto o meu benchmark, que no caso é DMU A5. Então a meta tem bastante a ver com a projeção radial. Então a gente viu que a gente calculou já na aula passada a projeção radial, né, que está esse valor aqui. Basicamente é multiplicar o valor da eficiência pelo valor pelo valor da própria pelo valor dos dados. Então multiplicar a eficiência pelo input da unidade. Com isso eu consigo me projetar na fronteira, mas não necessariamente essa projeção na fronteira vai ser um ponto eficiente, justamente porque eu posso ter a folga. Então, para calcular a meta, eu tenho que fazer a projeção radial. Vou pegar os dados aqui para ficar mais fácil. Vou colar aqui do ladinho transposto. Então eu tenho que fazer a projeção radial. O que é a projeção radial? Eu pegar o valor do teto, o valor da eficiência, vezes o valor do meu input. Só que além dessa projeção radial, eu tenho que somar, ou melhor, eu tenho que, no caso, subtrair, né? Porque eu estou falando do input, não no input, eu subtraio a folga, né? Porque o input eu tenho que reduzir. Então eu tenho que subtrair a folga do input. Então eu subtraio aqui essa folga, né? Que no caso essa folga aqui é 0. No caso, a gente vai ver que a meta do input é exatamente igual às projeções radiais. 1250, 1142,86, 1125. Então é exatamente igual. Por quê? Porque eu não tenho folgas aqui no input, não tive folgas no input. Só que eu tive folgas no output. Então, além dessa redução no input, eu preciso ter aumentos pontuais em alguns outputs para me tornar eficiente. Então é aquela questão, mesmo um modelo orientado ao input, para eu me tornar eficiente, eu posso ter, o modelo vai me sugerir, o modelo pode me sugerir aumentar alguns outputs. Ele vai evitar fazer isso ao máximo, mas ele pode. Então no caso das metas dos outputs, eu não vou ter projeção radial, né, porque é um modelo orientado ao input, mas eu continuo tendo a folga. Então eu simplesmente pego o valor do output e somo com o valor da folga. E aí eu vou ter aqui a meta. Então, essas aqui são as metas para que as unidades se tornem eficientes. Então, para a DMU-N se tornar eficiente, ela tem que reduzir o input dela para 1250, aumentar o output 1 dela para 87,5, o output 2 dela para 2 e o output 3 dela para 8,75. Para a DMU A1, ela tem que reduzir o input dela, a renda, né, para 1142,87, aumentar o output 1 para 80, aumentar o output 2 para 1,82 e aumentar o output 3, que é a satisfação, para 8. Então, com isso aqui a gente tem as metas, né, de cada unidade para que ela se torne eficiente. É o quanto que as unidades têm que mexer nos seus inputs e nos seus outputs para ela que se torne eficiente. Então, essas aqui são as metas. A gente pode calcular uma coisa também que é bem legal, que é a meta relativa. Que é o seguinte, é o quanto percentualmente, né, eu vou ter que aumentar
no input e no output, eu tenho que mexer nos inputs e nos outputs para atingir a fronteira. Então eu vou pegar a meta menos o valor dela menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Então, para atingir a fronteira, por exemplo, a D1001 vai ter que reduzir os seus inputs em 89%. A D1002 vai ter que reduzir os seus inputs em 77,7%. A D1000A2 vai ter que reduzir os seus inputs em 83,2%. E eu faço a mesma coisa aqui para os outputs. Então, a D1000N, para se tornar eficiente, ela vai ter que aumentar o seu output 1 em 54,3. O output 2 ela não vai precisar mexer e aumentar o output 3 em 16,7. Aí a D1000A1 vai ter que reduzir o seu input rand em 77,7, aumentar o seu output 1 em 64,6, aumentar o seu output 2 em 30,6 e não mexer no seu output 3. E com isso a gente pode calcular as metas relativas, né, de todas as DMUs. Então a gente tem a meta e a meta relativa. Então essa é a forma que a gente tem de calcular a meta, né, que é aquilo que a DMU tem que atingir para se tornar eficiente, e que essa meta envolve tanto a projeção radial, que no caso aqui a projeção radial foi feita com base nos inputs, porque é um modelo orientado ao input, e também com base nas folgas, né, e é por isso que mesmo o modelo orientado ao input, eu tenho sugestões de aumento de outputs para chegar na fronteira. Porque é impossível ele chegar na fronteira e se igualar a D1000 a 5 só reduzindo o input. Eu tenho que ter alterações pontuais, que vão ser as menores possíveis, mas que são necessárias, para ele se igualar a essa unidade a 5. Então era isso relacionado a essa aula. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.